Deus nos quis amar, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus, e quem nada me... Meus irmãos, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, os irmãos aqui presentes e todos aqueles que, porventura, estejam aí nos acompanhando pela internet. Que a bondosa graça de Deus seja sobre nós. Eu queria, antes de tudo, agradecê-los pelas orações. Quem esteve aqui no último domingo sentiu falta do pastor. Na ocasião, eu estava pregando em Goiânia, sexta, sábado e domingo, as celebrações do aniversário de 75 anos da Segunda Igreja Batista de Goiânia. Os irmãos lá mandaram um abraço fraterno aos irmãos. Na sexta, falando para os pastores e líderes, um grupo de aproximadamente 100 homens. Na sábado, o Congresso das Mulheres, 250 mulheres, das 9 da manhã às 17 horas. E no domingo, 2 cultos públicos, de manhã 10h30, à noite às 19h. Foi uma bênção, a igreja ali tem crescido bastante. O pastor Leandro Peixoto, com a graça de Deus e com a equipe muito bem preparada, coesa, junto com ele ali, fazendo um excelente trabalho. Foi muito bom contato com nossos irmãos goianos. Ano que vem, a Convenção Batista Brasileira será em Goiânia. Na ocasião, a Convenção Batista de Goiânia vai completar 100 anos. Então, os batistas se reunirão lá para as celebrações da convenção e também alusiva ao centenário daquela convenção. Então, louvamos a Deus por isso. Eu quero convidá-los a ficarem em pé. Nós vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe nesse tempo. Estaremos juntos aqui em culto ao Senhor. Pai, nós te bendizemos e louvamos o teu nome, porque o Senhor e somente o Senhor é Deus. Tu és majestoso e toda a terra está cheia da sua glória. Nós te damos graças pela bênção, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Fomos por ti mesmo adotados pelos méritos de Cristo, teu unigênito. E em nome dele nos aproximamos de ti confiadamente, pois sabemos que a despeito dos nossos pecados, o sangue de Cristo nos habilita a te adorar em espírito e em verdade. Abençoa a sua igreja aqui reunida. Que a sua graça seja abundantemente derramada sobre nós, corrigindo as nossas deficiências,
fortalecendo a nossa fé, nos encorajando a permanecer no Evangelho, buscando dar frutos que glorificam a Cristo, Redentor nosso. Ó Senhor, não há nada oculto diante de Ti. O Senhor conhece a nossa vida e sabe quais são as nossas maiores necessidades. Supre cada uma delas, por graça, por bondade da Tua parte. Te louvamos por cada um dos irmãos que aqui está. Te louvamos e pedimos Tua bênção por aqueles que, aproveitando esse tempo de feriado prolongado, estão em viagem, buscando descansar. Que onde quer que estejam esses amados irmãos, eles também sejam alvos do Teu cuidado paternal, da Tua graça. Abençoa os nossos amigos e irmãos que também acompanham o culto pela internet, que de igual modo sejam por Ti abençoados. Tu és Deus de perto e Deus de longe, como diz o profeta. Recebe, portanto, o nosso culto, pois nós nos apresentamos em nome de Cristo, Redentor da Igreja. Amém. Vamos ler o Salmo 98, temos 3 versos na liturgia. É um convite ao louvor, um convite à adoração. E em ato contínuo nós vamos cantar o hino 456, um hino conhecido. É um hino de encorajamento à igreja a avançar, trabalhando por Jesus. Vamos ler todos então Salmo 98, toda a igreja. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Vamos, portanto, cantar ao Senhor, e o hino primeiro será o estandarte. Ainda em pé. No estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada, esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus, resolutos a avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançar, trabalhando por Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, Jesus, o estandarte levantar, espalhando a sua luz. Irmãos, podem tomar assento. Eu aprecio demais esse hino, que ele fala da igreja, que ela é muito amada esposa do bendito Salvador. Os meses de junho, julho e agosto, nós estamos trabalhando a temática Igreja Centrada no Evangelho. Próximo domingo, nossa mensagem será sobre o tema Contemplando a Beleza da Igreja. Se tem uma coisa que nós precisamos resgatar, é a nossa afeição pela igreja, e isso acontece a partir do momento que a gente entende
que a igreja não é um projeto humano, a igreja ela foi planejada desde a eternidade, ela é a esposa bendita de Cristo, pela qual Ele deu o seu próprio sangue. A gente precisa resgatar o conceito bíblico de membresia, do que é ser igreja, das implicações, as mais variadas implicações, a partir dessa gloriosa verdade exposta na Bíblia. Então fica aqui o nosso convite para que os irmãos estejam conosco próximo domingo, contemplando a beleza da igreja, a partir de uma passagem da carta de Paulo aos Efésios. Temos aí na nossa última página no boletim, eu queria apenas destacar algumas coisas. Estamos muito encorajados pelo fato de que, num curto espaço de tempo, nós lançamos esse desafio por iniciativa das mulheres da igreja. Já temos 17 pessoas inscritas para essa conferência, que não é uma conferência antiga, é uma conferência relativamente nova, mas que tem tido uma participação expressiva, salvo engano, mais de 1.500 mulheres ali em Águas de Lindóia, com temas relevantes, bíblicos, que tem abençoado a igreja. Então, nossa caravana, até o momento, tem 17 pessoas inscritas, embora a reserva no hotel que ali fizemos tem espaço para mais pessoas. Então, se vocês quiserem participar, a temática é interessante, aconselhar-vos mutuamente sobre a importância do crescimento espiritual a partir dessa mutualidade, né? Os preletores são pessoas muito competentes, duas mulheres, salvo engano, uma delas vindo dos Estados Unidos, com livros publicados aqui já em nossa língua, no Brasil. O Tiago Santos, que é pastor batista da Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos, e o Augusto Nicodemos Lopes, que é hoje uma das referências em matéria de pregação e literatura publicada. Então, as pessoas que lá estiverem, além da companhia, da confraternização, serão instruídas nessa conferência. Então, se você pretende, quiser participar, ou maiores informações, podem procurar a Tarsila. Ela está ali ao fundo, no multimídia, a esposa do Felipe. Ela poderá dirimir qualquer dúvida. Ainda falando aqui sobre as atividades da igreja. Nós vamos ter na próxima sexta-feira, dia 28, um jantar. Nós programamos um jantar dos namorados. Essa é uma data que é comum ser celebrada no mês de junho. E nos programamos, o Ministério de Famílias da Igreja, para fazer isso no dia 28, é sexta-feira que vem. Reservamos o restaurante La Mole, ali na Praia de Botafogo, bem localizado, fácil acesso. Então, se vocês quiserem participar, fica aqui o nosso encorajamento, podem procurar a Luciana, o Edgar, e buscar maiores informações, mas vai acontecer na próxima sexta-feira, às 20h30, e nós queremos ter ali um bom número de irmãos. Eu vou deixar para falar do encontro de casais ao final, vou pedir até para deixar pronto aí o vídeo, mas eu queria ainda, desde já, dizer aos irmãos que no dia 14 de julho, portanto, o segundo domingo de julho, nós vamos ter aqui um dia muito especial na nossa igreja. Inclusive colocamos assim, reserva esta data, 14 de julho será muito especial. Por que razão? No próximo domingo nós vamos encerrar um ciclo preciosíssimo de estudos bíblicos que nos propusemos no início do ano de fazer um exame panorâmico de toda a Bíblia. Cobrimos o Antigo Testamento, a semana que vem será Cantares, cada aula um panorama de um livro da Bíblia, para que a igreja tenha uma visão macro, uma visão geral dos livros da Bíblia. Gênero literário, tema central, versículo-chave, as principais esboços dentro da própria estrutura do livro, e tem sido uma bênção para que eles tenham participado. Todos os domingos, às 9h15, até 10h15, via de regra, 50 minutos, 1 hora de aula. Domingo que vem a gente encerra esse ciclo. Julho, nós vamos fazer um recesso e retomaremos em agosto com Antigo Testamento 2, cobrindo assim até o final do ano todo o Antigo Testamento, e vamos para a mesma dinâmica no ano que vem. Então, se você, por algum motivo, não participou nesse primeiro ciclo, você pode se matricular e participar a partir de agosto, para ter uma visão panorâmica da Bíblia. Então, no dia 14 de julho, o que é que nós vamos fazer? Um encerramento, nós vamos oferecer um café da manhã, nesse dia, então vai ser uma bênção para nós todos aqui. No contexto do culto, nós vamos apresentar os novos membros da igreja, até lá vamos realizar nossa assembleia, a segunda do ano. Vamos apresentar novos candidatos à membresia. Na ocasião também iremos orar, né, nos despedindo, enviando, eu diria até, a família Bueno do Prado, Alexandre Fabílio e seus filhos, que morarão nos Estados Unidos a partir das próximas semanas, devem estar viajando para lá. Então, acordamos essa data. E nesse mesmo dia também, nós vamos oferecer um almoço de confraternização e os recursos serão aplicados nas reformas que estamos pretendendo fazer
na sala das crianças. Não demos o start ainda, porque os recursos são insuficientes, estamos num trabalho de planejamento, avaliação de orçamentos e tudo mais, e até lá precisamos que a igreja continue respondendo. Estamos a alguns reais, digamos assim, de chegar na metade do valor. A proposta inicial foi 100 mil, estamos perto de 50. Nós precisamos que a igreja responda para a gente fazer essas melhorias naqueles espaços todos para continuar acolhendo as crianças que estão chegando para a nossa igreja. Se você já participou, considere a possibilidade de participar ainda mais. Se você, por algum motivo, não participou, ajude, contribua, coopere com alegria, com desprendimento, com liberalidade, com generosidade. E eu tenho toda a tranquilidade de fazer esse apelo, porque nós fazemos para a comunidade. Não é para mim, não é para você necessariamente, é para a comunidade, é para a igreja. Então fica aqui o nosso apelo para que os irmãos participem, nós vamos avançar. A expectativa é até o final do ano a gente vencer mais essa etapa, para continuar vencendo as demais etapas, até ter tudo pronto, conforme estamos sonhando e planejando. Bem, nós vamos fazer um tempo de intercessão, mas antes disso eu vou pedir que seja exibido aí um vídeo, enquanto eles se preparam. Nós vamos realizar o segundo encontro de casais. Cadê o Edgar? Tudo ok, Edgar, para o encontro de casais? Então fique em pé para a gente, Edgar. Tem gente visitando. Se você quiser participar do segundo encontro de casais, vai procurar o Edgar ao final do culto. Obrigado, meu irmão. Nós fizemos ano passado com 18 casais, e nossa expectativa é fazer esse ano com 25. Então, vai acontecer entre os dias 25 e 27 de outubro, portanto, o último final de semana de outubro. Nós temos aqui as informações principais sobre esse encontro. Nós estamos definindo alguns detalhes, mas a data e o local já estão definidos. Para que os irmãos vejam a infraestrutura do hotel, ano passado fizemos na região serrana ali de Pati de Alferes, Miguel Pereira. Esse ano nossa pretensão é fazer Nova Friburgo. E o hotel é muito bom. Há um videozinho, salvo engano, de 2 ou 3 minutinhos, só para os irmãos verem a infraestrutura do lugar, que vai ser muito útil para poder receber as famílias, os casais, para esse segundo encontro de casais JB. Então, pode exibir o vídeo, em seguida nós vamos orar por isso. O hotel chama-se Hotel Vila Verde, um hotel bem conhecido da região de Nova Friburgo, uma estrutura muito boa, as suítes são amplas, bem estruturadas, a área de lazer também com piscina aquecida, enfim. Nós vamos também receber crianças, estamos tendo uma estrutura para receber as crianças, vamos levar pessoas para cuidar das crianças, então se você tem criança, não importa a idade, você pode levá-la, a gente vai ter uma estrutura para isso. Então, assim, dentro do pacote que está sendo oferecido, está incluído pensão completa. Então, assim, tem a infraestrutura aí do salão de culto. Então, um espaço muito agradável. Depois você pode até visitar a página do hotel. Enfim, só para dizer para os irmãos que nós estamos trabalhando para oferecer o melhor, e eu quero louvar a Deus pela vida do Edgar e da Luciana, que tem feito um excelente trabalho. Então, definimos a data recentemente, estava dependendo apenas de um acordo lá com o hotel. Então está definido então, a data e o local. Então, vamos orar para que as coisas possam funcionar. E eu peço, então, aos irmãos que orem por isso, orem por esse ministério, orem por esse encontro. Algumas pessoas resistem ao encontro de casais por quando as caricaturas foram forjadas na mente das pessoas. Encontro de casal não vai resolver o seu problema, nem a proposta é essa. Estou com um problema no casamento, vou para um final de semana e vai resolver meus problemas. Não é essa a proposta. A ideia é você ter um tempo específico, como família, para refletir sobre temas relacionados à vida do casal à luz do Evangelho. Além disso, que é o elemento primário, proporcionar essa confraternização entre as famílias da igreja. Então, a nossa igreja está recebendo um expressivo número de pessoas. Eu acredito que talvez aqui você veja algumas pessoas no seu entorno aqui, não saiba nem mesmo o nome dela. Então, a ideia também é fazer disso um tempo de congraçamento, de estreitamento dos laços. Então, isso é muito positivo. Quem foi no ano passado pode dar testemunho de como foi positivo no encontro de casais. Vamos realizar o segundo no Hotel Ville entre os dias 25 e 27. Então, os interessados devem imediatamente procurar o Edgar,
porque a gente depende de já providenciar algumas coisas, inclusive pagamentos, ou fazer lá algumas reservas junto ao hotel e definir algumas coisas. Então vamos ficar em pé, vamos ter um tempo de oração, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Vou pedir o Igor. Cadê o Igor? Vem aqui, Igor, por gentileza. Você. Vou pedir o irmão Igor. Igor é irmão querido nosso, aluno do seminário Marte Bus. Ele está aqui com sua esposa, Ana Paula, seu filho Caleb. Vou pedir ao Igor que ore pelo Ministério de Famílias da nossa igreja, especialmente pelo encontro de casais. Pode vir aqui, por favor. Pai de Cristo a todos. Oremos. Deus e Pai, é com muita alegria que nós estamos aqui, ó Deus, porque nós somos dependentes da Tua graça, Senhor, e estar na Tua casa para Te render louvores e adoração ao Pai é um prazer e uma alegria muito grande para nós. Obrigado, Senhor, por esse privilégio e por esta honra. Pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre esse ministério de casais, ó Pai, que o Senhor faça um trabalho, ó Pai, precioso, Senhor, para cada casal que diariamente precisa do Senhor presente nos lares, precisa do Senhor presente como um canal de potencializar o relacionamento de cada um de nós. Nós somos dependentes de Ti, ó Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame a Tua graça, Senhor, Amém. E a Tua palavra sobre cada casal, cada família aqui nesta igreja. Que o Senhor também abençoe este encontro de casais que acontecerá também, que o Seu Evangelho esteja exposto, ó Pai, e seja claro e vivo para cada uma ali, Senhor. Que as famílias estejam alimentadas pela Tua palavra, que tenham, Senhor, um momento de conhecer uns aos outros, ó Deus, Pai, e que o Senhor seja glorificado naquele fim de semana, que o Seu nome seja engrandecido, ó Deus, Pai, e o Senhor bendito eternamente. Te damos graça por este dia, Pai, é com o nome de Cristo Jesus nós te agradecemos. Amém. Obrigado. Vamos ler o Salmo 96, todo ele está aí impresso na liturgia. Vamos fazer a leitura e em seguida teremos a oportunidade de ofertar ao Senhor. Se você veio preparado para contribuir, trazer seu dízimo, sua oferta, poderá fazê-lo enquanto estivermos cantando cântico de louvor a Deus. O texto bíblico diz assim, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Que assim seja. Vamos louvar o Senhor com algumas canções. Talvez essa seja um momento mais oportuno para você cumprimentar aí a pessoa que está ao seu lado. E como sempre, a igreja identificar o convidado, o visitante e dar um abraço fraterno, uma palavra de boas-vindas. Salmos 145, versículo 21 nos diz: A boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Amém. E é isso que faremos nessa manhã, louvaremos ao Senhor
exaltando a sua santidade. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Santo, santo. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Então louve. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Amém. Pede coração. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde
de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Jesus, de lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Mais uma vez, meu louvor. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão,
por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. E ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, pra sempre hei de te louvar, pra sempre hei de te louvar, pra sempre hei de te louvar. Senhor, nós rendemos o nosso louvor e a nossa gratidão ao Senhor, conscientes, ó Pai, de que se nós podemos hoje te conhecer e de prestar a nossa adoração ao Senhor, é um privilégio que nós temos através do teu Filho Jesus que morreu em nosso lugar. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de aqui juntos entoarmos o teu nome. Que o Senhor continue a nos conduzir neste culto. Gratos, ó Deus, também somos nós pela fidelidade do teu povo, que aqui, ó Deus, dedica não só dízimos e ofertas, mas tem dedicado também as suas vidas. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Crianças com idade até 8 anos podem subir. As professoras e professores vão recebê-los para culto infantil. Sobre isso nós vamos falar com mais propriedade nos próximos dias, nos próximos domingos, sobre esse novo momento do ministério infantil da nossa igreja. Eu quero receber a cada um dos nossos amigos e irmãos que nos visitam hoje pela manhã com um abraço fraterno. Estou vendo aqui algumas pessoas, isso alegra muito o nosso coração. Estou vendo a Ellie e sua família, estou vendo as minhas irmãs aqui, Ruth, Agatha, Douglas, muita gente nos visitando, alguns irmãos. Nosso abraço fraterno a vocês todos. E dos nossos visitantes hoje pela manhã, tem um que é muito especial, que é o pregador, o pastor Tiago Oliveira. Os irmãos sentiram a minha falta, ainda há pouco eu comentei isso no início do culto. Domingo passado eu preguei na 2ª Igreja Batista de Goiânia. Na verdade, foram 3 dias. Na sexta, para os pastores e líderes da Ordem dos Pastores. No sábado, para um congresso de mulheres, que reuniu 250 delas lá, reunindo mulheres de todo o estado de Goiás. E no domingo, na 2ª de Goiânia, na ocasião, 75 anos, a igreja celebrou. Está em festa durante todo o mês de junho. Enfim, então os irmãos foram assistidos aqui pelo pastor Jonas, que pregou muito bem no Salmo 133, assisti na tarde de domingo seu sermão. O Felipe, o Diego Carvalho disse que foi um sermão épico. Deus o abençoe. Bem, e hoje pela manhã os irmãos vão ouvir o pastor Tiago Oliveira. Eu quero convidá-lo aqui à frente. Brinquei com ele recentemente desse estreitamento dos laços com nossos irmãos lusitanos. Nos últimos anos eu visitei Portugal, salvo engano, por 8 vezes. E mais recentemente agora, em abril, na conferência para pastores e líderes, eles literalmente arrancaram o meu couro, porque eu preguei 9 vezes em 7 dias. Mas foi uma satisfação estar com aqueles irmãos queridos ali. E eu queria apresentar brevemente o Tiago. Tiago, ele é membro da 1ª Igreja Batista de Lisboa. Ele cresceu na ambiência daquela igreja. Depois ele foi para a Igreja Batista da Graça, que o enviou ao seminário, que o ordenou, e onde ele serviu como pastor.
Depois de um tempo, ele foi para os Estados Unidos, concluiu seu mestrado. Atualmente, ele faz doutorado ali no Mississippi. E, assim que concluiu seus estudos, ele volta para assumir o pastorado da Primeira Igreja Batista de Lisboa. É uma pessoa a quem Deus tem usado, um estudioso. E ele é casado com a Marta, é mãe de 3 rapazes. Não é? Ele até brincou comigo que é a casa dos homens, né? A Marta deve ser uma mulher de oração, porque ele tem lá o Rubem, o Davi e o Tiago, 3 filhos queridos que eu pude conhecê-los apenas por fotografia, porque quando eu estive com o Tiago agora recentemente em Lisboa, a família estava lá no Mississippi. Então, para nós é um prazer poder recebê-lo. Eu pedi a ele que fizesse um panorama da realidade de Portugal. Portugal é um país com o qual nós temos uma conexão histórica intensa, densa inclusive. E a realidade da igreja em Portugal é uma realidade muito peculiar. Eu vou pedir a ele, como português, que possa fazer uma breve exposição da necessidade que a igreja portuguesa tem, do envio de gente qualificada para ajudar no processo de revitalização de igrejas e plantação de novas igrejas. Então, eu quero receber você hoje aqui, Tiago, com muita alegria, tá? A nossa igreja recentemente recebeu o Pedro Barbosa, que falou que numa quarta-feira. Há 2 semanas o Diego Lopes, que embora não seja português, está servindo em Portugal e é casado com um português. E hoje nós estamos recebendo você aqui, fazendo essa conexão entre brasileiros e portugueses. E nós louvamos a Deus por sua vida, por sua disposição de estar conosco. Qual o motivo da viagem dele? Ele veio dos Estados Unidos, chegou ontem. Eu não iria dizer isso, mas pela primeira vez na vida ele tomou água de coco. Vejam os irmãos como estão as coisas, né? Ele pegou assim um coco como que estivesse pegando algo de outro planeta, mas, segundo ele, estava saborosa a água, né? Não adicionou adoçante, nem açúcar, nem nada parecido. Bebeu do jeito que foi aberto o coco, estava bom. Maravilha. Ele está no Brasil com um propósito muito específico, né? Ele já está conectado com a Igreja de Lisboa, ele vai a Lisboa pelo menos 3 vezes ao ano, mora nos Estados Unidos. Ele veio para cá porque ele é um dos fundadores do seminário Martin Bucer, um seminário que foi fundado na Alemanha, semipresencial, maior seminário alemão, que tem no Brasil uma base em São José dos Campos. Eu sou um dos professores lá. Ele veio conhecer aqui a realidade no Rio. Nossa igreja, inclusive, tem um polo aqui. E na próxima quinta-feira ele vai viajar lá para São Paulo, para estar um final de semana com os irmãos da capital, e depois para São José dos Campos, ver como é o modus operandi do seminário, porque a ideia é levar o seminário para Lisboa e treinar pastores das variadas regiões de Portugal, para que haja cada vez mais obreiros qualificados, boa teologia, pregação expositiva, porque isso é fundamental para promover o crescimento saudável da igreja em Portugal. Nós vamos orar por ele. Os irmãos vão perceber que ele fala português de Portugal. Ele até brincou, se eu falar muito rapidamente, vocês não entenderem, você... Não, fica tranquilo que o pessoal aqui entende bem o português. Pois. Vamos ver. Então vamos orar por ele para que o Senhor o use para a nossa edificação. Peço a vocês que ouçam atenciosamente. É para nós um grande privilégio. E em suas orações, lembre-se de orar por Portugal. Aquela nação precisa da graça de Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela vida do seu servo, nosso irmão Tiago, a quem o Senhor mesmo chamou para si, lhe deu a bênção, a graça de ser ministro do Evangelho, e ele tem dedicado a sua vida a pastorear a Igreja de Cristo. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nele e através dele, pelas portas que o Senhor mesmo abriu, pelos seus estudos que têm progredido a cada dia, pela família tão preciosa que ele tem, pela igreja tão amável ali no Mississippi e também lá em Lisboa, que o ama e que tem dado todo o suporte para que ele continue crescendo a fim de servir a igreja com excelência, integridade e alegria. Para nós é, portanto, um privilégio recebê-lo, e nós oramos para que o Senhor o abençoe na leitura e exposição da palavra, que o Senhor guarde a sua mente, o seu coração, suas emoções, sua memória, que todo o seu ser sejam envolvidos por tua graça, de modo que ele fale com propriedade e com clareza para abençoar a igreja aqui reunida. Oramos por nós mesmos também, que o Senhor nos dê um coração sensível, aberto, a mente cativa à sua palavra, que nada ou ninguém interfira na maneira como nós ouviremos a sua palavra. Que em nome de Cristo, a sua igreja seja, Senhor, abençoada nessa hora. Em nome dele oramos. Amém. Deus te abençoe. Obrigado.
Amados irmãos, graça e paz, é uma grande alegria estar convosco, um grande privilégio. Já são algumas as memórias únicas que guardo e ainda agora cheguei nesta minha primeira, que espero que seja primeira e não única visita a este país maravilhoso com quem temos laços históricos. Não sei se os irmãos sabem, mas pastores batistas, quando se juntam, não precisam de dormir, nem precisam de descansar. Eu saí dos Estados Unidos na sexta-feira, por volta do meio-dia, aqui, e cheguei no sábado, mais de 24 horas depois. Eu devo ter chegado à casa do pastor Judy Clay, eram 3, 4 horas. E o que é que um ser normal, um ser humano normal faz depois de 24 horas? Vai tomar um banho e vai para a cama. Pois, eu já tinha um cafezinho pronto e pastores batistas batem papo, não dormem. E depois de bater um papo durante cerca de 1 hora, o pastor Judy Clay disse, vamos dar uma volta. Fomos andar 7 quilómetros, 2 horas, até que no final sentámos a beber uma água de coco. Que maravilhoso. Cheguei a casa, dormi a noite inteirinha. Não acordei uma única vez. O que já não é normal na minha idade. Mas maravilhoso. Obrigado, pastor Judy Clay. Obrigado pela vossa hospitalidade. É uma grande alegria estar convosco. Como os irmãos entendem pela minha pronúncia, pelo meu sotaque, sou de Portugal. Vivi praticamente toda a minha vida lá. Fui para os Estados Unidos há 7 anos, onde tenho estudado, mas com o objetivo de querer voltar a Portugal para estar envolvido em revitalização, plantação de igrejas e com o recém-formado Martin Busser em Portugal. E não sei se os irmãos sabem, mas Portugal é um país com muitas necessidades espirituais. É um país pequeno, somos um país com cerca de 10 milhões de habitantes, mas cuja população evangélica é 0,5%. 0,5%. E aqui estamos a incluir todas as igrejas que se consideram evangélicas. No nosso meio batista, irmãos, somos cerca de 100 igrejas em todo o país, com apenas cerca de 5.000 membros ao todo. É um país de tradição católica, um país com uma cultura secular, pós-moderna, onde religião é vista como algo privado, algo que não faz parte da esfera pública, de cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua crença. A ideia de uma instituição ou de uma igreja como esta igreja, a Igreja Batista Jardim Botânico, é coisa do passado, é coisa que não faz sentido. Instituições são uma coisa vista como algo negativo, não como algo positivo. É algo que acaba por ser como impor alguma coisa às pessoas, não como comunidade. É algo que não é vivido como era antes. Individualismo, egocentrismo, essas são as marcas da sociedade moderna, essas são as marcas da sociedade europeia, essas são as marcas da vida no nosso país. Por isso, irmãos, peço que possam orar por nós. O desafio em Portugal passa pela própria igreja. Quando falamos sobre revitalização de igrejas, é porque a igreja em Portugal não é apenas pequena, ela é fraca espiritualmente. Ela é fraca do ponto de vista de ensino bíblico e ela é fraca do ponto de vista da vida de santidade e de piedade. Por isso, irmãos, orem por nós. Orem para que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Orem para que a sua graça possa estar conosco. Orem para que o seu trabalho, porque o poder do Espírito Santo, como vamos ver hoje, continua a ser o mesmo e ele é capaz de trabalhar no nosso país. Estamos plenamente convictos disso. Orem por nós e orem também sobre a possibilidade de terem uma parceria connosco. Nós precisamos de igrejas e de pessoas que nos apoiem. Temos neste momento, o pastor Diego Lopes esteve convosco, ele ainda está a levantar o seu sustento, ainda não tem o seu sustento garantido, mas já está
como coordenador executivo do Seminário Martin Bucer em Portugal e também envolvido agora recentemente numa plantação de uma nova igreja na Grande Lisboa. Orem por ele também e orem também pela possibilidade de levantamento de sustento para que os obreiros possam, de facto, fazer o trabalho neste país que tem tanta necessidade. Sabem, irmãos, uma das perguntas que eu mais ouço, tanto em Portugal como mesmo nos Estados Unidos, é: ok, Tiago, tu estás nos Estados Unidos, és pastor de uma igreja, és reconhecido enquanto ministro nesse contexto. O teu ministério nos Estados Unidos, neste momento, não só é reconhecido, ele é bem sucedido. Porquê voltar a Portugal? Porquê voltar a um país que parece que já voltou as costas ao Evangelho? Porquê voltar a um país que parece, não sei se entenderão esta expressão, mas que parece terra queimada? De que parece que não vale a pena, que já esgotou, que parece que, apesar de alguns esforços que são feitos, os resultados são praticamente nenhuns. Uma realidade, por exemplo, diferente do que a que vivem aqui no Brasil, em que felizmente o Senhor tem sido gracioso convosco. Mas porquê? Porquê voltar a Portugal? E a minha resposta passa pelo texto bíblico. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias naquele que foi o texto que foi o próprio pastor Judy Clay que me propôs para hoje, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. Vamos ler os versículos 16 a 20, embora vamos centrar, a pregação irá centrar-se nos versículos 18 a 20, mas para dar um pouco de contexto. E a minha pregação hoje, irmãos, é a resposta a essa pergunta. A razão pela qual entendo que devemos voltar ao nosso país e servir lá é por causa deste texto. Antes de lermos este texto, vamos ao Senhor em oração. É a sua palavra, não é nossa, e só através dele e da iluminação do Espírito Santo é que nós seremos capazes de a entender e de aplicar às nossas vidas. Por isso vamos pedir ajuda ao Senhor. Pai do céu, é o teu povo aqui presente hoje que te adora. É o povo que tu criaste, mas é também o povo que tu redimiste e salvaste. É um povo que se reúne não porque em nós próprios nós somos especiais ou porque merecemos alguma coisa. Antes, pelo contrário, Senhor. Enquanto um povo pecador, nós nos juntamos apenas pelos méritos do Senhor Jesus. É só pelo teu Filho, Senhor. Só pelo teu Filho que tu enviaste, pelo grande amor que tu tiveste para conosco, que nos podemos reunir hoje sabendo que, apesar de invisível, tu estás no nosso meio. Sabendo que podemos entrar na tua presença sem medo de sermos condenados, não porque merecemos ou porque não pecamos, mas porque o teu Filho mereceu e porque ele não pecou. E a sua perfeição é dada a nós. Ó Senhor, esta maravilha é algo que não a conseguimos compreender de forma plena, mas que abraçamos e amamos e nos regozijamos. Ó Senhor, agora que abrimos a Tua palavra e meditamos sobre ela, Pai, dá-nos entendimento, protege-nos do inimigo que procurará distrair-nos, que procurará colocar coisas nas nossas cabeças para não a recebermos, mas nós sabemos que o Espírito Santo está no nosso meio e por isso pedimos que nos ajudes a entendê-la e nos ajudes, acima de tudo, a aplicá-la às nossas vidas. Para nós podermos crescer, sermos mais como o Teu Filho, cumprirmos a missão que Tu deste à Tua Igreja e que no final de todas as coisas, no final de toda a história, toda a glória seja dada a Ti. Porque compreendemos que nada tem a ver connosco ou com os nossos esforços, mas tudo tem a ver com aquilo que Tu fazes, em especial que Tu fizeste através do Senhor Jesus Cristo e que hoje o Espírito Santo continua a trabalhar e a aplicar nas nossas vidas. Pai, este culto é para Ti e só para Ti e pedimos que o possas receber, porque o fazemos através do nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus 28, 16 a 20.
E os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte ou a montanha que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E aproximando-se, Jesus falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos mandei. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Irmãos, no Evangelho segundo Mateus, estas são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos no seu ministério terreno. As últimas palavras de Jesus aos 11. Lembrem-se que Judas já se tinha suicidado, Matias ainda não tinha sido eleito. Jesus fala aos 11 e essas são as suas últimas palavras, que muitos de nós já as conhecem, já as ouvimos, vez após vez. Mas há um perigo quando conhecemos textos bíblicos muito bem e se tornam muito comuns. É que podemos banalizá-los e esquecer o seu significado, retirá-los do seu contexto e por vezes não entendê-los. E por isso eu gostaria que pudéssemos voltar de novo a meditar sobre estas palavras e pensar sobre o contexto em que elas estão inseridas. Eu desejo que nós possamos compreender o contexto, tanto histórico e literário, em que Jesus fala estas palavras, porque, entendam, irmãos, o contexto em que Jesus diz estas palavras é tão importante como as próprias palavras que Jesus diz aos seus discípulos. Em primeiro lugar, irmãos, devemos entender que estamos a ler um livro e este Evangelho segundo Mateus tem 28 capítulos. Este é o final. Mas não entendam, irmãos, entendam que este é a conclusão de todo um Evangelho que Mateus, passo a passo, procura dar aos seus leitores. Entendam, irmãos, que nós temos que ter em conta este contexto para entendermos também as palavras que Jesus dirige aos seus discípulos. Deixem-me dar um exemplo simples. Se eu perguntasse aos irmãos sobre o que ou sobre quem é que é o Evangelho segundo Mateus, e eu espero que os irmãos saibam responder que o Evangelho segundo Mateus é sobre Jesus. Então, em primeiro lugar, a conclusão que nós temos que tirar é que quando vimos a Mateus 28, 18 a 20, temos que entender que estas palavras, em primeiro lugar, são acerca de Jesus, não são acerca de nós. Entendem, irmãos? Para não pensarmos que estas palavras são mais acerca da Igreja do que são acerca de Jesus. Para não esquecermos que a missão da Igreja, e quando lemos que a Igreja é centrada no Evangelho, significa que a Igreja é centrada na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Ela não é centrada em nós, ela não é acerca de pessoas, ela é acerca da pessoa do Senhor Jesus. E quando nós esquecemos isto, esquecemos tudo. Quando esquecemos isto, esquecemos o mais importante. E, portanto, temos de lembrar, irmãos, este contexto para entendermos que estas palavras são, em primeiro lugar, acerca do Senhor Jesus. Em segundo lugar, irmãos, precisamos de entender o contexto histórico e o contexto literário também, porque as últimas palavras de Jesus não se limitam a um mandamento. Normalmente, quando lemos esta passagem, normalmente as pessoas chamam de grande comissão, não é? Mas estas palavras não são só um mandamento. E se nós não entendermos isso, vamos perder o significado e o contexto deste texto. Por isso, irmãos, eu gostaria de convidar-nos a pensarmos em 4 pontos fundamentais neste texto. Em primeiro lugar, o fundamento. Em segundo lugar, a comissão propriamente dita. Em terceiro lugar, a promessa. E em quarto lugar, o propósito. Vamos começar pelo fundamento. Vejam o versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Este é o início das últimas palavras que Jesus deu aos seus discípulos. O início das palavras que Jesus deu aos seus discípulos não foi um mandamento, foi uma afirmação. Notem, irmãos, no início do versículo 19, qual é a primeira palavra? Ou a segunda, dependendo da tradução que os irmãos tenham.
Diz portanto, ou por isso, ou ide portanto. A primeira ou segunda palavra será portanto. E se eu perguntar aos irmãos o que é que portanto significa? Irmãos, é como se Jesus tivesse dito: por causa do que eu acabei de dizer, cumpram este mandamento. É como se Jesus estivesse, é como se fosse um edifício. O mandamento que ainda hoje é cumprido e deve ser cumprido pela igreja é a face visível do edifício. Mas, irmãos, o que é um edifício sem um fundamento? O que é um edifício sem os seus alicerces? É um edifício vulnerável. É um edifício que não tem futuro. E por isso, irmãos, este fundamento é essencial para compreendermos a missão da igreja. O primeiro ponto de hoje é este, é que a missão, a comissão que Jesus dá aos 11, tem como base a autoridade que o próprio Senhor Jesus conquistou na sua ressurreição. Se a igreja existe hoje, se a igreja hoje tem uma missão, é porque Jesus ressurgiu e porque na sua ressurreição ele ganhou e conquistou a autoridade sobre todas as coisas, e é com base nessa autoridade isto. Por vezes lemos o Antigo Testamento e nós precisamos ter noção. Existe uma explosão do Evangelho para todo o mundo. Irmãos, nós estamos no Brasil. Eu não sei quantas milhas serão até Israel. Mas os irmãos pensem, é que neste exato momento é um pastor português a viver nos Estados Unidos e a pastorear nos Estados Unidos que está a pregar no Brasil acerca de um homem que viveu na Palestina há 2000 anos atrás. Isto só foi possível e continua a ser possível hoje, irmãos, porque Jesus tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Entendem, irmãos? Esse é o fundamento da igreja. O fundamento da igreja não são pessoas. O fundamento da igreja não são circunstâncias. O fundamento da igreja não é o quão bons nós somos e o quão estruturados nós somos e quão capacitados nós somos. Deus usa todas essas coisas. Mas a razão primária e fundamental pela qual a igreja é bem-sucedida e pelo qual o Evangelho é pregado por toda a terra hoje é porque Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Entendem, irmãos? Essa é a minha motivação. Sem esse fundamento, irmãos, nós estamos expostos às circunstâncias. Estamos expostos às nossas limitações. Estamos expostos ao nosso pecado. Estamos expostos à nossa humanidade com todas as suas limitações. Mas nós não estamos, nem sobrevivemos, nem existimos enquanto igreja porque nós somos bons. Nós subsistimos porque o Senhor Jesus morreu naquela cruz, porque o Senhor Jesus ressuscitou e na autoridade da sua ressurreição e no poder que Ele tem e soberania que Ele tem sobre todas as coisas, nós nos sustentamos. Entendem, irmãos? Este é o tema central do Evangelho segundo Mateus. O Evangelho segundo Mateus é acerca do Rei Jesus. Começa logo no capítulo 1 a apresentar Jesus como descendente de Abraão e de David. Começa a apresentar Jesus como o Messias prometido a Israel ao longo dos séculos. E termina como? Termina com Jesus a dizer: eu sou o Rei. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele é o Rei esperado. Mas sabem o que é que nós vemos também, irmãos, quando chegamos a este texto? Nós vemos que esta realidade, que é verdade, quer as pessoas reconheçam ou não, de que Jesus é o Rei, o Senhor Jesus é soberano sobre todas as coisas. O evangelista Mateus quer que nós notemos uma coisa. É que existe um contraste que nós ainda vivemos hoje. Um contraste, uma tensão entre a realidade, que é de que Jesus é Rei, e aquilo que as pessoas pensam e como reagem a essa mesma realidade, em particular neste texto os próprios discípulos. E esta tensão é muito importante para nós hoje. Obviamente para nós a ressurreição já é algo garantido.
Mas pensem, irmãos, os discípulos há 2000 anos atrás, os discípulos que ainda não tinham toda a revelação, os discípulos que estavam confusos, que estavam com medo, que estavam a tentar entender o que estava a acontecer. E sabem o que é que o evangelista Mateus nos mostra? Vejam, por exemplo, o versículo 17. Vejam, e quando o viram, Jesus já tinha aparecido muitas vezes aos seus discípulos. Mas mesmo depois de todos os dias a aparecer a eles, isto ainda acontecia porque eles ainda não entendiam todas as coisas. E quando o viram, versículo 17, adoraram. Mas, o que é que diz o texto? Alguns duvidaram. Irmãos, perante o que os discípulos veem, que é a realidade, nós temos adoração e temos dúvida. Irmãos, na primeira Páscoa, a adoração existiu no contexto da dúvida. E esse é um dos temas que o evangelista Mateus está sempre a trazer ao longo do texto. A expressão homens de pequena fé, por exemplo, é repetida ao longo do Evangelho. 6:30, 8:26, 14:31, 16:4. Irmãos, no Evangelho segundo Mateus, todos duvidam. Ou a maioria duvida, incluindo os que estão mais próximos do Senhor Jesus. No Evangelho segundo Mateus, até o próprio João Batista duvida. Capítulo 11. Os discípulos fogem quando Jesus é preso e na ressurreição a dúvida permanece. O Jesus ressurreto está em frente a eles. Eles adoram e reconhecem essa realidade, mas ainda duvidam, porque eles ainda não entendem, ainda não compreendem. Irmãos, por que é que isto é importante para nós hoje? Porque a natureza humana pecaminosa é uma natureza que duvida. Como nós não sabemos todas as coisas, como vivemos num mundo caído, o ceticismo é inerente à condição humana. Nós duvidamos, nós questionamos. E no Evangelho segundo Mateus, muitos duvidam. Lembrem-se, irmãos, Jesus tinha morrido em frente a todo o povo. Os discípulos tinham visto Jesus morrer. Ressurreição não é uma coisa que acontecia todos os dias. Nós já tomamos como garantido. Mas a ressurreição foi de facto algo estrondoso e único na história. É a base da nossa fé. É aquilo que faz distinção entre o cristianismo e qualquer outra fé. E os discípulos estão perante esta realidade. E é neste contexto. E é por isso que é estranho e nós temos que recuperar esta estranheza. É estranho que seja neste contexto de dúvida e de medo, com discípulos que fugiram quando era necessário estarem com o seu mestre, com discípulos fracos, com discípulos que duvidavam. É no mínimo estranho que Jesus lhes deu uma comissão para alcançar o mundo. Os irmãos pensaram nisso já? E as circunstâncias, irmãos, se os irmãos pensarem em todas as circunstâncias, parecem estar contra estes discípulos. Os irmãos sabem, leiam o livro de Atos. Neste momento, quando Jesus ressuscitou e quando o corpo de Jesus já não está naquela sepultura, os judeus já estão a conspirar e os romanos a conspirar para encontrar explicações e acusações para negarem a ressurreição. Os mesmos judeus que perseguiram Jesus vão ser os mesmos judeus que vão perseguir os discípulos e a igreja. A igreja vai ser severamente perseguida. E por isso, irmãos, a pergunta legítima que nós devemos fazer neste contexto é este. São estes homens a quem Jesus está a comissionar para alcançar o mundo inteiro? São estes homens fracos, medrosos, duvidosos, que Jesus está a dar uma comissão para dizer: vão por todo o mundo, preguem o Evangelho e façam discípulos de todas as nações? Irmãos, se os irmãos pensarem do ponto de vista humano, isto só pode ser piada. Isto é ridículo, isto não faz sentido. Aqueles homens não estão preparados para isso. Aqueles homens não estão qualificados para isso.
Aqueles homens são fracos. Eles vão falhar de certo. A pergunta que devemos fazer é porquê então? A pergunta legítima, porquê estes homens? E, irmãos, se isto fosse um projeto de negócios, eu garanto que nenhum dos irmãos estaria disposto a dar R$1 que fosse para este projeto. Não tem hipótese. Não dá. Agora, irmãos, no meio deste contexto, com aqueles homens, no meio daquelas circunstâncias, os irmãos pensem por um minuto, passados 2000 anos, qual é a realidade da fé cristã? A comissão que Jesus deu aos discípulos foi e está ou não a ser cumprida? Aqueles discípulos cobardes foram ou não bem-sucedidos na sua missão? As circunstâncias puderam ou não, de algum modo, travar a expansão da fé? E, irmãos, estranhamente e contrariamente a todas as previsões humanas, contrariamente a todas as circunstâncias, o Evangelho hoje está a ser pregado em todos os continentes, em todas as nações desta terra. Os irmãos conseguem entender? É que há 2000 anos atrás, se os irmãos estivessem lá e ouvissem que foi dada uma comissão a estes 11 homens, os irmãos não dariam R$1 que fosse para este projeto. A não ser que os irmãos ouvissem o que Jesus disse antes de lhes dar a comissão. E o que Jesus disse foi isto: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Entendem, irmãos? Não tem nada a ver nem com Pedro, nem com Paulo, nem com nenhum dos outros discípulos. Tem a ver com o simples facto de que o Senhor Jesus, quer as pessoas reconheçam ou não, é o Senhor soberano de toda a terra, que ascendeu aos céus, que está sentado à direita do Pai e reina sobre todas as coisas, ao ponto de nenhum cabelo das vossas cabeças cair sem ser de acordo com a sua vontade e com um propósito. Entendem, irmãos? Essa é a motivação certa de uma igreja centrada no Evangelho, de uma igreja centrada na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que tem toda a autoridade sobre todas as coisas. E por isso, irmãos, a pergunta mais importante a fazer é esta: como é que foi possível que, contra todas as circunstâncias, o filho de um carpinteiro de Nazaré, crucificado perante todo o povo, seja hoje adorado em todo o mundo? Os historiadores procuram muitas respostas de causas humanas e circunstanciais. Mas a resposta foi dada de antemão, antes de tudo isto acontecer, pelo próprio Jesus, quando disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E os discípulos, irmãos, estavam certos disto enquanto serviam. O apóstolo Paulo diz assim à igreja em Corinto, 1 Coríntios 2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação, diz o apóstolo Paulo, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. E acrescenta isto: para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos, uma igreja que se desvia do seu centro e da razão da sua existência é uma igreja que esquece que não existe por causa de sabedoria humana, mas por causa do poder de Deus. Irmãos, a sabedoria humana não vai resolver os problemas mais sérios do ser humano. Só a sabedoria divina e só a soberania divina poderá fazer da igreja uma igreja bem-sucedida. Irmãos, a soberania divina é essencial para a igreja, porque se não for a autoridade que Jesus tem, nós não temos esperança.
nós podemos construir os nossos castelos humanos. Mas são edifícios sem fundamento. São edifícios que vão ruir. Porquê, irmãos? Porque o maior problema do ser humano não é um problema de circunstâncias. É um problema de coração. E é um problema do relacionamento com Deus. Entendem, irmãos? Só Jesus e só o poder do Espírito Santo na autoridade que Jesus tem é capaz de transformar corações. E é aí que nós estamos seguros. A soberania de Deus é, por um lado, o nosso conforto, porque nós podemos descansar na autoridade que Jesus tem, mas ela também é o motor da vida da igreja, porque nós agimos na certeza e podemos agir na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E é isso que nos motiva, irmãos. Por isso, irmãos, estas palavras, as palavras de Jesus, antes de serem um mandamento, são um encorajamento e um conforto para aqueles discípulos. Aqueles discípulos medrosos, aqueles discípulos cobardes, aqueles discípulos com dúvida, são em primeiro lugar encorajados pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus ressurreto vem àqueles discípulos e diz-lhes: eu tenho a autoridade sobre todas as coisas e por isso eu vos envio na minha autoridade. Entendem, irmãos? Essa é a segurança da igreja e esse é o fundamento da igreja. Por isso, irmãos, número 2, a comissão, o ide. Portanto, ide, diz Jesus. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos mandei. Deixem-me dar apenas 2 notas sobre esta comissão. Em primeiro lugar, irmãos, os discípulos são enviados a quem? A todas as nações. Agora, irmãos, se os irmãos conhecem o Evangelho de Mateus, eu pergunto-vos isto. Jesus já tinha enviado os discípulos a ensinar? Jesus já tinha enviado os discípulos alguma vez a pregar? Já tinha. Mas tinha enviado a quem? A Israel. Agora, irmãos, o que é que Jesus faz? Pela primeira vez, Jesus disse: vão e façam discípulos a todas as nações. Agora o Evangelho é para ser pregado em todo o mundo. E sabem o que é que isso significa, irmãos? Isso significa que ao longo de 2000 anos, para nós estarmos aqui sentados hoje, a Igreja cumpriu essa tarefa e essa missão. Entendem, irmãos? Nós não estaríamos aqui hoje, a não ser que esteja aqui algum descendente de judeu. Se esta missão não tivesse sido cumprida, nós não estaríamos sentados aqui hoje. O reconhecimento do privilégio que nós temos de ter um relacionamento com Deus através de Jesus é manifestado de forma visível na maneira como cumprimos esta comissão. Porque se não cumprirmos esta comissão, estamos a dizer que aquilo que chegou a nós não é assim tão importante. Entendem, irmãos? Para estarmos aqui hoje, passado 2000 anos, é porque a Igreja cumpriu esta comissão. E passados 2000 anos, o Evangelho chegou também a nós, de uma nação que não israelita, de um português e de muitos brasileiros, que se podem juntar em adoração, em união com o Senhor Jesus Cristo, porque esta missão foi cumprida ao longo da história. Em número 2, irmãos, notem, a evangelização propriamente dita tem um significado mais abrangente do que muitas vezes as pessoas atribuem. Existem 2 coisas que o Senhor lhes pede para eles fazerem. Façam discípulos de todas as nações. E se eu perguntar aos irmãos como, existem 2 formas. Número 1, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é necessário para isto acontecer? Significa que o Evangelho tem que ser pregado àqueles que não o conhecem ainda. Para que as pessoas sejam batizadas e incluídas no povo de Deus, na igreja, as pessoas têm que ouvir o Evangelho. Se a igreja não pregar o Evangelho, as pessoas não se vão converter.
Portanto, número 1, o Evangelho tem que ser pregado aos que não conhecem. Mas essa missão termina aqui? Termina quando as pessoas são batizadas? Terminam quando as pessoas chegam à fé? Não, porque esse não é o propósito final que o Senhor tem para nós. Qual é o propósito final que o Senhor tem para nós? É que todos nós sejamos feitos conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. O objetivo é pregar o Evangelho a quem não conhece. Esses convertidos juntarem-se à igreja e a igreja estar a crescer para que cada membro da igreja possa ser ensinado o que é que Jesus disse, ensinando-lhes o quê? Ensinando-lhes, se as pessoas não forem muito inteligentes, ensinem-lhes só algumas coisas. Foi o que Jesus disse? Não. Ensinando-lhes todas as coisas que vos tenho mandado. O que é que isso significa? Significa que a palavra é pregada constantemente, que a palavra edifica a igreja, que a palavra edifica cada membro, que com o exercício de muitos dons nós crescemos para que todos, e não apenas alguns, se tornem cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Porque qual é o objetivo final? É que todos sejam restaurados à imagem perfeita do Senhor Jesus. Entendem, irmãos? Estas são as duas áreas da chamada Grande Comissão. Façam discípulos. Como? Preguem o Evangelho. E aos convertidos batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a esses convertidos que se juntam à igreja, a igreja junta com muitos dons, é-lhes ensinada todas as coisas que Jesus mandou para a edificação de toda a igreja, até que todos, sem exceção, sejam iguais ao Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo enquanto igreja. Número 3, irmãos, a promessa. Eu estou convosco. Vejam o versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até ao fim do tempo. Irmãos, reparem este facto tão importante. O mandamento de Jesus, a comissão que Jesus dá aos seus discípulos está, de uma certa forma, ensanduichada entre a afirmação da autoridade de Jesus sobre todas as coisas e uma promessa final. Entendem isso, irmãos? As palavras de Jesus não terminam com um mandamento. As palavras de Jesus terminam com uma promessa. Irmãos, Jesus podia simplesmente ter dado um mandamento e ele tinha autoridade para o fazer. Mas, mais uma vez, precisamos de ser lembrados disto. O foco desta passagem não é a igreja, é o Senhor Jesus. Ele tem a autoridade e os discípulos podiam perguntar: mas Senhor, tu tens toda a autoridade, mas vais ascender aos céus e nós vamos ficar sós. E o que é que Jesus tinha prometido? Lemos no Evangelho segundo João: eu enviarei um outro, não vos deixarei órfãos. E o que é que Jesus está aqui a dizer, por outras palavras? Está a dizer exatamente o que João diz no seu Evangelho, mas de uma forma muito mais reduzida. E eis o quê? Qual é o seu conforto? Qual é a razão pela qual eles, sabendo que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas, eles podem ir e pregar o Evangelho sabendo que vão ser bem-sucedidos? Porquê? Eis. Notem isto, meus queridos discípulos. Notem isto, querida igreja, hoje. Notem isto, Igreja Batista do Jardim Botânico. E eis que o Senhor está convosco, até ao fim dos séculos. A razão de ser da comissão é o facto de que Jesus tem autoridade sobre todas as coisas e porque Ele garante que a igreja é bem-sucedida. Mais uma vez, o foco da igreja não são os seus membros, não são as suas habilidades, não são as circunstâncias ou os poderes políticos, mas o fundamento e o sucesso da igreja é devido exclusivamente à autoridade do Senhor Jesus. Imaginem, irmãos, os discípulos com todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas. E Jesus diz-lhes: eu tenho autoridade sobre todas as coisas e eu vou estar convosco todos os dias. Por isso cumpram esta missão, porque ela não está dependente de vocês, ela está dependente de mim.
e eu já cumpri tudo o que havia para ser cumprido. Por isso, irmãos, este é um encorajamento para nós. Este é um encorajamento pessoal, irmãos. Se eu perguntar aos irmãos, vale a pena que nós dediquemos a nossa vida a voltar a Portugal? Vale a pena regressarmos a um país que parece terra queimada? Vale a pena dar a vida por um país que parece que já rejeitou o Evangelho? Vale a pena dar a vida por uma igreja fraca, espiritualmente e teologicamente fraca? Vale a pena? Como é que os irmãos poderiam encorajar-me neste ministério? Irmão, fica nos Estados Unidos. Fica confortável. Ou será que os irmãos seriam capazes de me encorajar com estas palavras? Tiago, podes ir. Eu não sei o que Deus quer fazer. Eu não sei quais são os planos que Deus tem para o meu país. Mas eu posso ir. Eu posso ir confortável porque sei que Jesus tem toda a autoridade e Ele prometeu estar comigo enquanto cumpro essa missão. Entendem, irmãos? Esse é o grande conforto. O cristão não é, em primeiro lugar, um triunfalista. Eu não estou certo, nem sei o que Deus quer fazer. Mas eu estou certo de algo. De que o Senhor nos deu esta comissão para ser cumprida. Não só nos Estados Unidos e no Brasil, onde parece ser mais bem-sucedida, mas também num país que parece ser terra queimada, como Portugal é. E a segurança é que eu posso ir, porque sei que é o Senhor Jesus que está a ir comigo. Esse é o grande conforto. E este foi o conforto para estes discípulos. E por isso, irmãos, quero chegar ao último ponto, que é o propósito. Eu gostava, irmãos, que todos percebêssemos, mais uma vez, o assunto principal desta passagem. Irmãos, ainda hoje Deus deseja que nós cumpramos esta comissão. Jesus deseja uma igreja ativa, não uma igreja passiva. Jesus deseja uma igreja que entenda as suas responsabilidades. Jesus deseja que nós sejamos ativos. Mas, irmãos, não esqueçamos quem é a personagem principal desta passagem, porque, por tendência, somos egocêntricos. A nossa tendência, quando lemos as Escrituras, é pensar que são acerca de nós, mas não são acerca de nós. São acerca do nosso Deus, da pessoa do Senhor Jesus. E por isso, irmãos, entendam que esta passagem, antes de ser acerca da igreja, é acerca do Senhor Jesus. Os discípulos são claramente atores secundários desta história, porque Jesus é o ator principal. Os irmãos conseguem entender isso quando leem o texto. Deixem-me dar algumas pistas. Porque esta história, em primeiro lugar, o evangelista Mateus escreveu acerca de Jesus, não escreveu acerca de nós. Em segundo lugar, irmãos, o enredo é muito claro. Durante todo este texto, os discípulos não abrem a sua boca. As únicas palavras são as que são proferidas por Jesus. Os discípulos vão para a montanha que Jesus lhes disse para eles irem. Eles apresentam-se perante Jesus e mesmo no meio da dúvida eles adoram Jesus. O centro é Jesus desta história e deste episódio. Eles apresentam-se perante Ele. Por isso, irmãos, esta passagem é acerca de Jesus, acima de qualquer outra coisa, inclusivamente acima da grande comissão. Esta passagem é uma afirmação e exaltação de que Jesus é Rei, pronto para ascender aos céus e tomar o seu lugar à direita do Pai. O que é de maior importância nesta passagem é que Jesus venceu a morte e Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Os irmãos entendem isso. A questão central na nossa vida é de que nós fomos criados por este Deus que nos redimiu dos nossos pecados através do Senhor Jesus. E Ele é o centro da nossa vida. É através dele que nós vivemos, é através dele que nós respiramos, mas é também através dele que nós esperamos todas as coisas. Ele é a razão única do sentido desta vida. Entendem, irmãos? A nossa vida é acerca de Jesus. Jesus não é uma coisa na nossa vida. A igreja não é uma das coisas que nós fazemos na nossa vida.
Se já entendeste o Evangelho, se já recebeste o Senhor Jesus, se já te arrependeste e acreditaste no nome do Senhor Jesus, Ele é a tua vida. E tu és igreja onde quer que estejas. E a tua vida deve ser acerca dele, quer quando vais trabalhar, quer quando estás com os amigos, quer quando estás com a de família, quer quando nos reunimos enquanto igreja. Jesus não é apenas uma parte da nossa vida, Ele é a nossa vida. Porque Ele é a nossa esperança, porque Ele é a nossa justiça, porque Ele é a nossa salvação. Ele é a razão da nossa vida e é a razão deste Evangelho e é a razão pela qual nós cumprimos a grande comissão. O Evangelho segundo Mateus começa com o anúncio do nascimento de Jesus, o Messias prometido, e ele termina com Jesus a ser adorado e a ascender aos céus. E Jesus deseja que a sua igreja continue a cumprir a missão que lhe confiou, mas da forma correta e com o fundamento correto. E esse fundamento é Jesus. Jesus é o fundamento, o sustentador e a razão de ser da missão da igreja. A grande comissão não é um fim em si mesmo. Jesus é. Nós somos enviados porque Jesus é o Rei. Nós vamos porque temos o seu poder através do Espírito Santo que habita em nós e Ele está entre nós. E nós anunciamos a Jesus, mantendo os nossos olhos fitos nele. Porque só por Ele e através dele e nele é que são possíveis todas as coisas. Irmãos, este é o nosso conforto e esta é a nossa grande alegria. A Ele seja dada toda a glória. Amém. Que bênção, irmãos, ouvir a exposição da palavra de Deus. Tiago nos diz que o homem sensato, o homem prudente é aquele que ouve e pratica. Que Deus nos dê um coração sensato, sábio. Fomos exortados a entender que não é sobre nós, é sobre Cristo, aquele que é o fundamento, aquele que nos deu a expressa ordem de anunciar o Evangelho, de fazer discípulos, prometeu estar conosco, e o propósito é para que Ele mesmo seja glorificado. Eu queria convidá-los a ficar em pé. Eu sugiro que nós, tal como está na liturgia, cantemos um hino chamado Ide Pregai. A igreja sendo desafiada a cumprir a sua missão de fazer discípulos, sabendo que os desafios são grandes, mas o fundamento é o Cristo ressurreto que tem toda a autoridade. Vamos cantar essa canção e logo após nós vamos orar pelo pastor Tiago Oliveira. Eu vou, após o cântico, pedir ao pastor Euclides para vir aqui à frente para fazer essa oração em favor do pastor Tiago. Vamos cantar então? Vai ser projetado aí. Vamos louvar a Deus com esse belo hino. Ide pregai em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar e de confiar que Deus sempre cumpre o que nos diz. Em toda circunstância, graça e força nos dará, para que o mundo creia e de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. E de pregai em nome do Senhor Jesus, secai os olhos, consolai que o mundo triste está, e de restaurar o homem aflito e sofredor. Seu fardo Deus aliviará, sua graça vos dará, para que o mundo creia
e de pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Meus irmãos, nós vamos orar pelo pastor Tiago. Quero convidá-lo aqui à frente. Peço aos irmãos permaneçam em pé. Pastor Euclides, por favor. Como ele mesmo disse, seria mais confortável ele continuar ali, no Mississippi, em Jacksonville. Ele pastoreia a igreja Grace Baptist Church, uma igreja consolidada, mas Deus o chama para voltar às suas terras. E ele tem um grande desafio diante de si, mas o fundamento é esse: Cristo tem toda a autoridade e há de habilitá-lo. Peço aos irmãos que orem por Portugal, orem pelo aquilo que Deus está fazendo naquela região do mundo. E vamos orar para que o pastor Tiago e todos os pastores que lá estão, a maioria deles portugueses e alguns brasileiros, recebam graça para seguir adiante. Enquanto nós aqui vamos orar por você, Tiago, e continuar mantendo aí os laços, estreitando aí a nossa parceria. Orem por nós também, os desafios que são grandes. E temos certeza que o mesmo Deus que opera lá, opera aqui, em todos os lugares. Ele é o soberano de toda a terra. Vamos orar. Após a oração do pastor Euclides, o pastor Tiago estará à porta para receber os cumprimentos da igreja. Vamos orar. Pastor. Amado querido Deus, toda a glória, toda a honra seja dada a Ti, nosso Deus, que é o fundamento da obra missionária. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua igreja, pastoreada pelo Teu servo, pastor Judiclei. Te agradecemos, porque anos atrás a Tua igreja marchou para Lisboa e Portugal. Durante muitos anos, ela contribuiu de uma maneira generosa, mantendo ali o casal Ricardo e Priscila. E também o Ricardo Chaim. Trabalho extraordinário esses obreiros missionários nossos realizaram naquela terra. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de Antônio Maurício, homem de Deus, mantido pelos batistas brasileiros. Te agradecemos, ó Deus, porque a cada dia a nossa fé é firmada no sentido de que Jesus é o fundamento da obra missionária. Debaixo da autoridade de Jesus, a Tua igreja marcha para levar ao mundo inteiro as boas novas de salvação. Que não haja esmorecimento, nosso Deus. Ao contrário, aproveitando esse tempo em que muitos irmãos viajam para outros países, mover os leigos, que são deles também, a responsabilidade de testemunhar em outras terras. Abençoa, nosso Deus, esse país chamado Portugal. Amado querido Deus, graças a Portugal, foi mantida a integridade territorial do nosso país. E ele hoje é o maior país da América Latina. Oh, amado Deus, abençoa, nosso Deus, aquele país, que missionários brasileiros possam investir mais e mais naquela boa terra. E agora, ó Deus, que a Tua unção venha sobre o pastor Tiago, um homem dotado de certo recurso intelectual, mas, acima de tudo, ele tem um coração no Evangelho. Oh, meu Deus, o Senhor venha usá-lo cada vez mais, trazendo mensagem como a que ouvimos agora. Nós oramos, Senhor Deus, pela intercessão de Jesus, nosso Salvador. Amém.